Olá! Como será que a logosofia pode auxiliar os profissionais da área da saúde no exercício da profissão? Esse vídeo faz parte das atividades comemorativas dos 90 anos da logosofia, a ciência da vida. Meu nome é Cláudia Couto, sou médica, professora, estudiosa da logosofia. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa atividade comemorativa. O autor da logosofia ensina que os resultados do estudo logosófico podem ser alcançados nos diversos campos da vida, incluindo o campo profissional. Teremos a oportunidade de ouvir então 3 colegas estudiosos de logosofia, médicos atuantes em áreas distintas, que nos trarão aspectos distintos relacionados à aplicação do conhecimento logosófico em suas vidas. Bem, para iniciarmos, podemos ser mais conscientes do nosso tempo? Qual a relação entre o tempo, a profissão e a vida? A doutora Thalita Candiani abordará esse aspecto. Olá! Todos nós já nos fizemos um dia essa pergunta ou faremos em algum momento. Como conciliar a nossa vida profissional com as outras vidas? Com a familiar, com a social? Meu nome é Thalita, eu sou pediatra e vou trazer um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e os elementos que eu tenho usado para ajudar a conciliar todas as vidas. Nós poderíamos fazer aquela mesma pergunta usando outras palavras. A vida deve estar dentro da profissão ou a profissão dentro da vida? Esse não é um simples jogo de palavras, é o nosso jogo do dia a dia. Parece lógico que a profissão deve estar dentro da vida, mas muitas vezes eu deixo a vida ser engolida pela profissão. Horas no trabalho, preocupações levadas para casa. A profissão, ela representa uma parte importante da nossa vida, mas não pode ser o todo, o verdadeiro objetivo. Pensando nisso, qual é o tempo que nós devemos ocupar com a profissão na nossa vida? Já se fizeram essa pergunta? Para tentar respondê-la, eu pensei em fazer um exercício que nós hoje faremos juntos. Vamos construir um gráfico para medir as horas que a gente gasta com a profissão ao longo de um dia. Então, esse gráfico seria mais ou menos assim. No eixo das abscissas, a nossa vida em anos. No eixo das ordenadas, a porcentagem de tempo empregado com a profissão. E a nossa medida seria o número de horas que nós gastamos com a profissão ao longo do dia. Bem, nessa soma, nós temos que incluir o tempo presencial que a gente gasta na profissão, mas também o tempo que a gente leva lá para casa, usando o telefone, o WhatsApp, e-mails e também a vida econômica, porque esse é um tempo que a gente também gasta relacionado com a profissão. Então vamos pensar, como seria o gráfico então de um jovem empresário bem-sucedido, que não tem uma família próxima, poucos amigos e poucos interesses na vida? Seria mais ou menos assim? Um verdadeiro workaholic? Onde ele gastaria 80% a 90% do tempo mental dele com a profissão? E como seria o gráfico de outras profissões? Ou o seu gráfico? Como ele já foi no passado, como ele é hoje e como você projeta ele para o futuro? Bem, agora eu vou mostrar o meu gráfico para vocês. Esse é o gráfico que eu construí ao longo da minha vida. O que vocês pensam dele? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse gráfico é pessoal e intransferível. Cada um tem que construir o seu. Cada um vai ter uma história de vida diferente, com medidas, preferências, escolhas, oportunidades diferentes. Então, cada um vai ter que construir o seu, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu penso na hora que eu vejo esse meu gráfico
é que o tempo que eu uso com a profissão, ele vai variar de acordo com a fase de vida em que eu me encontro. Nesse gráfico fica fácil observar os marcos que houve na minha trajetória profissional e como que variou o tempo gasto com a profissão. Então, lá na parte mais alta, né, a gente vê a fase minha de faculdade, de residência médica, e no ponto mais alto, o meu mestrado. De repente, há uma queda. O que será que aconteceu? Foi o nascimento da minha primeira filha. E depois, mais uma queda. O nascimento da minha segunda filha. E depois de um tempo, voltei a trabalhar mais, ocupando um tempo na minha vida, não tanto quanto antes, mas chegando a um equilíbrio. Então, fica claro aqui que a vida tem que estar de acordo com cada momento. A profissão deve caber dentro da vida. E isso vai variar. Não dá para a gente estabelecer quantos por cento a gente vai usar da profissão na nossa vida, ou mais ou menos. Não é uma receita de bolo. Vai variar de acordo com a fase em que a gente se encontra e de acordo com as nossas escolhas. Nem sempre são fáceis, mas são importantes. Ao olhar a trajetória da minha vida aqui expressa nesse gráfico, eu vou pensando como que algumas escolhas foram importantíssimas para o ser que eu sou hoje. Eu sou uma investigadora da ciência logosófica e aqui eu tenho encontrado muitos elementos para me ajudar a construir a minha vida. Elementos que me ajudam a construir os verdadeiros conceitos, como o próprio conceito de vida, de objetivo da vida, de profissão, como um campo de experiências onde eu vou buscar ser melhor, me aperfeiçoar, né? Então a profissão se torna um meio e não um fim. E aí eu vou observando que esses elementos, eles vão me ajudando a tomar essas escolhas e a fazer com que elas sejam mais suaves, porque eu vou priorizando o que é mais importante para mim, como a vida familiar. Eu não tenho dúvida que com o auxílio da logosofia e com muito esforço, eu tenho me aproximado do ser que um dia eu quero ser. E que quem busca esse aperfeiçoamento integral, como a logosofia prescreve, vai se tornando aos poucos melhor ser humano e, consequentemente, melhor profissional, ajudando a construir um mundo melhor para todos que estão próximos de mim e para as humanidades futuras. Um abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade. A relação médico-paciente é parte fundamental da prática médica. Será que os conhecimentos logosóficos poderiam ampliar o conhecimento médico, permitindo ainda uma melhor relação médico-paciente? O Dr. João Vitor nos fala sobre a prática clínica do dia a dia. Olá, eu sou o João Vitor, eu sou médico e estudante de logosofia. Uma coisa que eu aprendi com a logosofia que me ajuda a ser um médico muito melhor é hierarquizar o conhecimento e tentar fugir sempre da ignorância, porque a gente vê a ignorância como um dos grandes males da humanidade. E eu tento levar isso para os meus pacientes. Durante a faculdade, a gente teve uma formação em que eu deveria só passar remédio, tratamento, mas não era valorizado muito o fato de explicar para o paciente, detalhe por detalhe, o que ele tem. E hoje eu vejo que quando o paciente ele tem uma ciência maior sobre a condição dele, ele consegue tomar iniciativa para melhorar a própria saúde, em vez dessa melhora vir apenas de um medicamento, de um tratamento, de uma cirurgia, que muitas vezes isso resolve o problema do paciente, mas o paciente está ali numa postura passiva. E quando eu explico para ele sobre a doença, seja como melhorar a alimentação, a atividade física, o que ele deveria evitar, quais são os sinais e sintomas de que a doença está melhorando ou piorando, ele participa mais desse processo de cura, porque ele vai ter mais conhecimento. Então, ele não fica sendo só um paciente ali passivo, que vai receber o medicamento e depois vai melhorar, ou nem tanto, mas quando eu tento trazer esse conhecimento, por mais técnico que seja,
de uma forma que ele entenda e ele consiga praticar aquilo, isso ajuda muito, né? Os resultados são muito melhores, tanto para mim, fico mais satisfeito porque o paciente melhora, mas principalmente para cada paciente, porque ele vai ter um resultado mais feliz, um resultado que ele sentiu, que ele construiu, ele vai se sentir responsável pela própria saúde, em vez de ele simplesmente terceirizar a saúde para o tratamento médico. Então, isso é uma coisa que eu valorizo muito, que me ajuda a ser um médico melhor e também deixa os meus pacientes mais felizes, mais realizados, né? Outra coisa é a questão de sempre me colocar no lugar do outro, mas não simplesmente me colocar no lugar dele e falar, olha, como que é difícil, como que eu estou sofrendo, mas eu acho que mais além, tentar entender quais são os pensamentos que cada paciente tem, né? Então, por causa daquela doença, por causa daquela condição, por causa daquela incerteza, quais pensamentos estão dominando a mente de cada um? Será que é o medo, a insegurança? E como que esses pensamentos estão afetando negativamente a vida dele? Porque uma vez que eu entendo isso, né, a logosofia me dá alimentos, me dá conhecimentos para entender melhor como que funcionam esses pensamentos, eu consigo ir além das palavras de conforto. Então, na medicina é muito comum a gente pôr a mão no ombro do paciente, né, e falar, ó, tá tudo bem, vai dar tudo certo, confia, né, vai dar tudo certo. E muitas vezes só isso não é o suficiente. Muitas vezes a gente tem que mudar aquela tempestade de pensamentos, aquela incerteza, aquela angústia que cada paciente tem, e entendendo, né, como a logosofia ensina que os pensamentos eles são como se fossem pequenos micróbios, eles têm vida própria, eles podem contaminar de uma mente para outra, eles podem diminuir de tamanho, eles podem aumentar, ter um espaço maior dentro da sua mente, assim como uma colônia de micróbios, de bactéria pode crescer ou diminuir. A gente consegue ter um tratamento, ter uma abordagem mais eficaz, além de só palavras de conforto. Então, muitas vezes eu tento fazer o paciente entender, ele tentar identificar o que dentro dele está causando aquela angústia. Muitas vezes a gente descobre que é um pensamento que está sobrevalorizado, que o problema não é daquele tamanho todo, né? Outras vezes o problema é mudar um hábito, ele acha, eu não vou conseguir parar de fumar, eu não vou conseguir parar de comer açúcar, e a gente começa a entender qual que é o mecanismo ali por trás desse pensamento, né? Primeiro a questão de você achar que já não consegue, e depois essa questão de diminuir esse pensamento compulsivo que fica ali o tempo todo falando, né, para você fuma um cigarro, come um açúcar, um doce. E quando a gente começa a entender os pensamentos como pequenos seres vivos, né, essa analogia de pensamentos como bactérias, como micróbios, como vírus que querem espalhar de uma mente para outra, é muito interessante, porque a partir do momento que eu paro de alimentar esses pensamentos que não estão me fazendo bem, eles vão acabar morrendo por inanição. Então, eu tenho convicção hoje que eu consigo ser um médico mais humano, um médico mais acessível, um médico que consegue ter uma relação melhor e dar mais resultado para os pacientes por causa desses conhecimentos sobre pensamentos, sobre a mente, e eu tenho certeza que isso é uma coisa que me ajudou. Eu não seria, talvez, o médico que eu sou hoje, talvez seria um médico muito bom, mas talvez não tão completo se não fosse o estudo da logosofia. Qual a relação entre a doença do vazio, o conhecimento de si mesmo, a felicidade e as escolhas na vida? Bem, são vários aspectos. Vamos ouvir o Dr. Cláudio Gelap. Olá, tudo bem? Há cerca de 10 anos, eu sofria de uma doença muito séria que acomete muitas pessoas ao redor do mundo. Você sabe qual é? Vamos falar nela aqui hoje e vamos falar também como solucioná-la. Nessa época, eu tinha 15 anos de formado em medicina e nunca tinha ouvido falar dessa enfermidade. Foi então que eu estava assistindo a uma reunião no colégio da minha filha. Era uma reunião realizada pelas professoras. Na época, minha filha era uma adolescente. Durante a reunião, um dos palestrantes leu um trabalho que falava exatamente sobre a doença que me incomodava e me fazia sofrer. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, mas chama-se a doença do vazio. Isso mesmo, a doença do vazio.
Pensei então, naquela ocasião, que eu tinha que conhecer mais sobre aquilo, sobre aquela doença que tanto me incomodava, e fui buscar mais informações. Hoje, após 10 anos desse encontro, estudando sobre verdades que eu não conhecia, percebo com mais clareza o meu mundo, especialmente o meu mundo interno. Percebo a importância de conhecer a mim mesmo, como alguns filósofos há centenas de anos já diziam. Foi pelo conhecimento de mim mesmo que tomei algumas decisões importantes da minha vida médica, e uma das que mais me marcou foi sobre a decisão de praticar medicina em outro país. O ano era 2013. Nessa ocasião, devido à minha atuação no Brasil como transplantador de coração e como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eu recebi um estimulante convite de uma universidade americana para me mudar para os Estados Unidos e lá seguir minha vida profissional. Esse convite, por mais inusitado e surpreendente que possa parecer, me levaria a mudar muito, de forma muito profunda, a minha vida e os seus diversos aspectos. Ou seja, eu precisava, naquele momento, tomar uma decisão. Ou mudar para os Estados Unidos, a meca da medicina, ganhar muito dinheiro e ficar feliz e pronto. Não é assim que muitos pensariam? Pois é, talvez em outras épocas eu não teria hesitado muito. Faria minhas malas, convenceria a minha família, minha esposa e filhos e mudaria para os Estados Unidos. Entretanto, naquele momento, movido por conhecimentos de ordem transcendente, eu me coloquei a pensar, a escrever, a analisar a experiência e observar especialmente o meu mundo interno, procurando entender os pensamentos e os sentimentos que habitavam de forma mais profunda minha mente e meu coração. Eu percebi claramente que havia em mim um sentimento profundo, que fora hierarquizado ao longo dos anos e que se manifestava fortemente dentro de mim. Esse sentimento é o sentimento de patriotismo. Eu pensei profundamente comigo mesmo e percebi claramente que eu tive grandes oportunidades no Brasil, dados por toda a escola pública que eu havia estudado, além de ter feito mestrado e doutorado, sempre amparado por órgãos de fomento brasileiros. Eu ainda atuava num hospital universitário público de boa qualidade e que oferecia serviços muito bons para a população, mas que ainda precisaria de ser comprometidos e preparados para evoluir ainda mais do ponto de vista médico e acadêmico aquele hospital. Eu sentia que podia ajudar mais, queria estar aqui para contribuir com o desenvolvimento desse hospital e do meu povo. Com todas essas colocações expostas conscientemente, eu decidi. E assim o fiz, honestamente, comigo e com os demais. Fiquei muito feliz com a decisão por perceber o caminho que havia percorrido e esse sentimento, principalmente o patriotismo, que me levava a essa conduta. Eu não agiria assim não fosse o pensamento da logosofia. Ele me fez ir profundamente no meu ser interno, aquele que muitas vezes desconhecemos ou apenas conhecemos superficialmente. Eu citaria também um ensinamento que muito marcou na época essa minha decisão, que é o seguinte: a grandeza de um povo se lavra somente com a participação de todas as forças individuais. Sendo assim, eu percebi a importância de estar junto dos meus e ser verdadeiramente um servidor da humanidade no meu país. Hoje tenho para mim que nós não devemos nos espelhar no mundo, e sim fazer o contrário. Só assim podemos construir uma nova civilização, uma civilização mais forte, com princípios éticos e morais acima do normal. Portanto, com essa experiência, convido vocês para virem conhecer a ciência da verdade, a ciência que pode e vai ampliar sua vida. Muito obrigado e conte conosco. E então, compreenderam o que seria a doença do vazio? Qual o método para o estudo do conhecimento de si mesmo?
Ficou alguma pergunta? Eu os convido então a visitar o site da Logosofia e seguir a Logosofia nas redes sociais. Agradeço muito a atenção de todos. Espero que você tenha gostado dessa atividade da Fundação Logosófica. Ela faz parte das comemorações dos seus 90 anos. E no próximo dia 12 de agosto, você é nosso convidado. Haverá o lançamento da nova plataforma web da Logosofia. Acesse logosofia.org.br e conheça. Além disso, nesse mesmo dia, em comemoração aos 90 anos e a nova plataforma, haverá a palestra A Logosofia e a sua contribuição para a humanidade. Não perca!